Na Assembleia da República não se produz nada, os deputados só estão lá a dormir, não sei o quê. Bom, quando são as pessoas, no geral, os leigos, a dizer isso, eu digo que é compreensível. O que me preocupa às vezes é até ver estudiosos e académicos também a usar a mesma linguagem. E isso me preocupou muito. Então quando eu estava na Assembleia da República, uma das coisas que eu fiz, que eu fui relator, como se diz, né? Bati o recorde, sou o único moçambicano que foi relator de 2 bancadas, e em 2 mandatos consecutivos, né? Então, quando eu fui relator, eu preocupei-me em saber se havia histórico na Assembleia da República de relatórios que as bancadas fazem, no fim de cada sessão. Notei que, na generalidade, todas as bancadas não fazem nenhum relatório. Termina uma sessão, não há relatório nenhum. Então, introduziu relatórios em cada sessão para entender como é que a minha bancada está a produzir. Por exemplo, só de 2020, isso são dados que eu tenho, os relatórios são produzidos, quem quiser eu posso passar. De dia 13 de janeiro de 2020 a dia 28 de fevereiro de 2022, passaram 4 sessões na Assembleia da República. A Assembleia da República, entre propostas de resolução, propostas de lei, projetos de lei, aprovou na globalidade 157 documentos dos seus atos, né? Desses 157, só 6 é que eram projetos da própria Assembleia da República. Significa 3% é o que a Assembleia da República produz. 97% da iniciativa legislativa não é da Assembleia da República, não é dos deputados. Esses são dados impressionantes e eu tenho tudo isto. Por exemplo, na minha bancada, antiga bancada, da Renamo, em 2 anos, 4 sessões, tiveram 506 intervenções. Parece muito, mas se dividir pelo número de deputados, que é 60, dá 8 intervenções por deputado durante 2 anos, 4 sessões. Significa mais ou menos 2 intervenções por sessão. Este é o quadro real da Assembleia da República. Mas também não é só culpa dos deputados. É que a própria Constituição e o regimento diz que para iniciativa legislativa, o deputado não pode fazer uma proposta, não pode apresentar uma iniciativa legislativa que possa ter impacto para reduzir a receita ou aumentar a despesa. Isto é, o deputado tem que apresentar o impacto orçamental. O governo pode apresentar todo tipo de propostas que quiser, não há problemas nenhum com o impacto orçamental. Mas o deputado, que tem função primordial, produzir leis para apresentar uma proposta, uma iniciativa legislativa, já tem uma arma apontada a dizer que você não pode aumentar a despesa com isso. Isto tem que ser alterado. Portanto, isto tem que ser absolutamente revogado, isto. Portanto, a função do deputado, se não for produzir leis, é para produzir exatamente o quê? Está aqui uma proposta concreta em relação a esta matéria. Por fim, há também uma dimensão desta questão que não passa essencialmente por olhar pelos deputados ou olhar pelo executivo. Como é que a nossa sociedade encara esta questão da supremacia do executivo em relação ao legislativo? Porque se a Assembleia da República é uma Assembleia representativa do povo, então significa que a atividade da Assembleia da República, em nenhum momento, nós como povo ou como população, podemos dizer que isto é um problema deles. Não é. Porque se é uma Assembleia representativa nossa, significa que tudo o que eles fizerem, em determinada forma, nós estamos identificados, estamos linkados a isso. Aqueles que são bancários gostam de dizer, estamos indexados a isso. Então, como é que a sociedade olha para isto e como é que se coloca? Claro,
há muitas barreiras legais que foram colocadas. Por exemplo, para fazer uma iniciativa legislativa, o cidadão comum não tem base legal para fazer. A Constituição da República, penso que o artigo 192, diz que a iniciativa legislativa cabe a quem? Cabe ao Presidente da República. Até o Governo tem também aquilo, competência para iniciativa legislativa, e depois os órgãos lá dentro da Assembleia da República, bancadas parlamentares, por aí fora, e os deputados. Cidadão comum não pode apresentar uma iniciativa legislativa, tem que pedir apadrinhamento, ou uma bancada, ou a Presidente da Assembleia da República. Mas isso é uma limitação para nós? Eu acho que não. E hoje eu trago aqui um exemplo para mostrar como é que nós temos que agir como sociedade. Engenheiro, tem 2 minutos. 2 minutos, só para terminar. Durante a última semana, houve um debate muito acalorado sobre o sustenta, não é verdade isso? Então, todo mundo falava de sustenta, nas redes sociais, debates televisivos, em tudo que é lugar, nos bares, nos cafés, por aí, todo mundo falava de sustenta. O problema identificados do sustenta vem mais ou menos, pelo menos eu comecei a falar há 3 anos. Hoje o debate está muito acalorado. A minha questão que eu coloquei é a seguinte: isto vai ser resolvido apenas por um debate acalorado, de momento, circunstancial? Não. É importante que a gente use instrumentos que possam despoletar um processo para responsabilização. Senão todo o debate que estamos a fazer é nulo e de nenhum efeito. Agora, vamos encontrar limitação na lei, porque eu não posso fazer isso com pessoa. Então, eu aqui queria apresentar-vos um exemplo, que eu acho que é o que nós temos que fazer no futuro. Hoje, eu fui submeter um ofício à Presidente da Assembleia da República, doutora Margarida da Mugita Lapa, um ofício que solicito a ela, nos poderes que tem e no âmbitos procedimentais e regimentais, que ela possa colocar esta proposta para discussão nas bancadas e no plenário. E qual é a proposta? É a proposta de criação de uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar a probidade na gestão do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, ou como muita gente conhece, sustenta. Então temos um instrumento legal e que eles têm que reagir em relação a isto. Fui submeter também à Procuradoria-Geral da República, também, se há indícios criminais ou de gestão danosa, levei todas as provas que eu pude recolher, fui submeter hoje ao procurador, a dizer, tem um problema de sustenta que é tão discutido aí, estão aqui as provas e a fundamentação de que isto é um caso e que tem fortes indícios de ser um crime público. Então, o procurador tem trabalho, a Assembleia da República tem trabalho. Tem alguns deputados que estão aqui, se pudessem defender essa proposta lá, eu agradecia. Tempo esgotado. Então, olha, muito obrigado. Ana Malala. Muito obrigado, engenheiro, por a sua intervenção.